Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e hoje nós vamos ter uma videoaula sobre a Primeira República e as suas características. Então, assim, primeira coisa que nós devemos compreender que a Primeira República brasileira ela é conhecida também por República Velha ou República das Oligarquias. Bem, antes de começar nossa videoaula, eu queria ressaltar para vocês a importância da prevenção e dos cuidados que nós devemos ter nessa segunda onda, né? E possivelmente uma terceira onda que até termos a vacinação em massa, nós vamos ficar nesse círculo, né, de pessoas adoecendo, infelizmente, né? Pessoas falecendo. Então, total cuidado. Então, o maior cuidado que nós devemos ter nesse momento é a prevenção. Usar sempre máscara, né? Usar o álcool em gel 70%, lavar bem as mãos, manter o distanciamento social, desinfectar objetos pessoais, né? Principalmente quando você vai para alguns ambientes que não é a sua casa e quando você retorna, ter esse cuidado. E só sair de casa mesmo se for de extrema necessidade, galera. Se cuidem. E fiquem ligados, né? Porque nesse meio agora, de estação chuvosa, nós vemos doenças, né? Como a gripe, resfriado, a própria dengue. Mas aí o maior cuidado de todos é que alguns sintomas, eles são destaques para uma possível Covid-19. Então, se atentem, né? Se tiverem febre, tosse seca, dor de garganta e a dificuldade de respirar. Então, se previnam, se cuidem, porque esse vírus não é brincadeira. Todos os dias nós vemos aí pessoas morrendo. Então, assim, cuide de si e cuide dos seus. É importante, pessoal, ressaltar que a Primeira República ela foi iniciada com a proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. E o período da Primeira República ele vai de 1889 até 1930. Mas, afinal, o que foi a Primeira República? A distinção, né, do período imperial é que durante o período imperial o governo central ele tinha imposição do seu poder em cima das províncias, nomeando quem iria governá-las. No caso da Primeira República, a partir daquele momento que se teve a proclamação de uma república, as coisas mudaram e aí passou a ser da seguinte forma: as famílias mais poderosas de cada estado passaram a ter um enorme poder político, daí vem, né, essa expressão oligarquias no poder. Essas chamadas oligarquias no poder, ela pode ser também referenciada como um momento que surgiu as oligarquias estaduais. Quando nos referimos à oligarquia, o termo oligarquia ele vem de origem grega e tem um significado, um governo exercido por poucos indivíduos. E aí, no caso, eram alguns indivíduos, né, grandes influências que existiam na época, né, famílias mais poderosas que tinham esse controle. Então, assim, o que se pode entender sobre esse período? Com as oligarquias no poder, os políticos eles eram de famílias mais poderosas e eles acabavam induzindo os eleitores a votarem nos candidatos que eles indicavam. Então, essa prática, né, dos grandes políticos acabar induzindo as pessoas a votarem nos seus determinados candidatos ficou conhecida como coronelismo. O que foi a prática do coronelismo? Bem, os políticos dessas famílias mais poderosas, eles eram grandes fazendeiros e coronéis da chamada Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela era uma força composta por cidadãos armados e fardados que eles não eram pertencentes ao exército. Então, assim, um coronel, ele conseguia o voto por meio das trocas de favores. Eles acabavam oferecendo ao eleitor os chamados favores, como remédios, alimentos, emprego, dinheiro emprestado, e entre outras trocas, tá? E, na verdade, eles pediam, né, ou no caso, exigiam que o eleitor votasse nos candidatos que ele indicasse. E aí, dessa forma, esse tipo de voto ele ficou conhecido como o voto de cabresto, que era um voto que era controlado pelo coronel ou coronéis. Era muito comum na época ter também as chamadas fraudes eleitorais, do tipo como falsificação de resultados, inclusão de votos de crianças ou de defuntos, né, que eram pessoas que não votavam na época, a criança não votava. E aí as pessoas que já tinham falecido, elas eram incluídas como também votos, justamente para poder favorecer o determinado candidato do determinado coronel.
E assim, as famílias mais poderosas, elas ficavam no controle e no poder daquela região. Existiam também as alianças entre os coronéis da região para eleger o presidente de um determinado estado, que é o que hoje nós conhecemos como o governador de um estado, né? Na época era chamado de presidente do estado. E aí, esse candidato, ele enviava em troca verbas para a construção de escolas, praças, e assim as cidades continuavam controladas pelos coronéis. Então existia aí essa troca de favores também na eleição de um presidente de estado, né? Que aí vem-se a expressão da política dos governadores. Uma ressalva para essas fraudes eleitorais, né, que as crianças elas não votavam e nem votam, né? Então assim, o absurdo é que a inclusão de votos de crianças, né, como se fossem eleitores, cidadãos que pudessem votar, é uma coisa absurda, né? Então, as pessoas também que faleciam naquele período, eles incluíam, né, as pessoas, os finados, né, os chamados defuntos, entre outras práticas que levavam a ter o controle, né? O coronel acabava incluindo, né, os coronéis acabavam incluindo essas fraudes eleitorais, porque era um voto manual, e aí acabava que aquelas pessoas que eles indicavam, de uma certa forma, era eleita dessa forma com corrupção também, né? Então, daí nós percebemos como a corrupção ela vem desde esse período aí da Primeira República, né? Então, é uma coisa que está no alicerce do nosso país, digamos. Quando iniciou a Primeira República, também se tem as trocas de favores, mas também tem as fraudes eleitorais que acabavam sendo a corrupção, né? O absurdo que se tinha no período. E até hoje, né? Ainda tem muitos absurdos de corrupção. E aí essa chamada política dos governadores, elas também tinham a prática, através das mesmas práticas, na verdade, como troca de favores e corrupção eleitoral, as chamadas oligarquias da época conseguiam eleger deputados, senadores, que eram favoráveis ao presidente da República. E aí, do mesmo jeito, se tinha uma retribuição de favores, como liberação de verbas e benefícios para a população. Então, essa mesma prática também foi presente na política dos governadores. Esse esquema político entre os governos estaduais e o presidente da República, ele foi concebido pelo presidente da época, que era o Campos Salles, em 1898 até 1902. E aí ele ficou conhecido como a chamada política dos governadores, como eu tinha falado para vocês. E era um esquema por meio de alianças, trocas de favores que uniam municípios, estados e o próprio governo federal. O próximo tópico desse período é a chamada República Café com Leite, né, que se tinha uma aliança entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Então, assim, durante essa primeira república, a famosa aliança que se teve entre esses dois estados, Minas e São Paulo, ela ficou conhecida como a chamada República do Café com Leite, pois São Paulo ele era produtor de café e Minas Gerais era produtor de leite. E daí esses estados, eles eram os mais ricos e os mais populosos na época. E ao contrário do que as pessoas imaginavam, né, que esses estados eles tinham controle de tudo, na verdade, eles não controlavam a república, né? Então, existiam mais 4 estados no controle, que eram Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. E aí, o termo hegemonia desses 6 estados, né, se pode dizer justamente por estados que eram líderes, né, que quando coloca-se Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, eles eram líderes no cenário político, pois eles possuíam uma forte economia e uma ótima representação no Congresso Nacional, né, com seus deputados, seus senadores. Minas Gerais, nesse período, se destacava pela influência política, como a maior bancada de deputados no país. E também se destacava por ser a segunda maior produtora de café no Brasil até o final da década de 1920. E por ser Minas o segundo maior estado produtor de café no Brasil até a final da década de 20, a expressão mais adequada para essa aliança entre Minas e São Paulo seria café com café, né, por ser os 2 maiores produtores de café da época, e não café com leite como, né, se é conhecida.
Também podemos destacar nesse período, durante a Primeira República, um grande crescimento, né? Nesse momento houve um crescimento no número de indústrias no nosso país. Em 1889, o Brasil ele contava com 636 indústrias e 54 mil operários. Entre os anos de 1907 e 1920, o número cresceu 4 vezes mais em indústrias e operários. Então, assim, podemos destacar desse período como destaques para esse crescimento acentuado, como os efeitos da Primeira Guerra Mundial e os principais fatores, como as capitais nacionais, né, que exportavam produtos agrícolas, entre elas o café, que era muito exportado, a disponibilidade de matéria-prima, a oferta da mão de obra barata, o sistema de transporte ligado aos portos, né, isso foram fatores principais que ocasionaram esse crescimento de indústrias e operários na época. E como vocês sabem, São Paulo é uma grande megalópole atualmente, né? Uma cidade muito grande, com várias indústrias, né? Muitas pessoas vão em busca de melhores condições de vida, né? De trabalho. E desde esse período, o estado de São Paulo ele foi o mais industrializado do país. Ele contava com as maiores fábricas, né, montadas pelos fazendeiros da época, né, os fazendeiros de café, como Antônio Álvares Penteado. Também se tem destaque para indústrias do ramo têxtil, alimentação, bebidas, né? E no processo de industrialização e urbanização variam bastante de uma região para outra, né? Mas São Paulo ela tem esse destaque no cenário da Primeira República, né? Até os dias atuais é a cidade que mais é acentuada na questão de urbanização, de industrialização também no nosso país. De fato, a cidade de São Paulo é um destaque nesse processo da Primeira República por causa da sua modernização e urbanização. Porque em 1850, antes da proclamação da República, São Paulo era uma cidade pequena. E aí depois, né, com o período, o boom da economia, o momento de estrondo da economia cafeeira, a cidade ela ganhou ferrovias, extensa rede comercial e financeira. Em 1870, ela cresceu em ritmo acelerado, com o crescimento urbano, a população pobre ela teve que buscar terrenos mais baratos. A elite, por outro lado, buscou área onde havia chácaras, como a Vila Buarque, e lá construíram mansões luxuosas. A própria construção da Avenida Paulista, ela é destaque no sentido do poder dos cafeicultores da época. Então, assim, um dos marcos da urbanização e da modernização, ela se dá com a chamada Light, tá? Que é uma empresa que tinha em 1889, era uma empresa na cidade de São Paulo que tinha sede em Toronto, no Canadá. E essa empresa, ela explorava serviços de transporte e depois passou a investir na distribuição da energia elétrica na cidade. E quando nos referimos ao processo de modernização da cidade de São Paulo, nós podemos destacar em 1900 a estreia do bonde elétrico. Esses bondes eles são conhecidos por ligar o centro da cidade aos bairros e eles serviam de transporte para trabalhadores e estudantes, né? Vocês podem perceber isso pelas novelas da época, né? A presença dos bondes na cidade de São Paulo. Em 1920, a expansão de novos bairros, onde a população de São Paulo ela cresceu, ela saltou de 580 mil para 880 mil habitantes. E também podemos destacar nesse processo, né, de outras cidades, nos anos de 1890 e 1920, o Rio de Janeiro e Salvador também teve um grande crescimento populacional. Nesse processo de crescimento populacional, nós podemos destacar no período a vinda e o crescimento de 3,2 milhões de imigrantes no Brasil. Esses imigrantes eles vieram para cá em busca de melhores condições de vida. E esse salto populacional de imigrantes em São Paulo se destaca em busca do trabalho, no funcionalismo público, né, no comércio, no artesanato, na construção civil, etc. Entre estes imigrantes, nós podemos ressaltar a vinda dos alemães, dos espanhóis, dos italianos, dos portugueses e mais tarde dos japoneses. Mas o destaque principal é para os italianos,
os portugueses e os espanhóis, porque eles eram de cor branca e católicos. E aí eles eram, digamos, os favoritos, né? Os imigrantes favoritos das autoridades e dos grandes fazendeiros brasileiros. Bem, essa imagem aqui, ela retrata, né, essa distinção, né, que se tinha, porque quando se faz a ressalva e o destaque que se tinha um favoritismo para os italianos, portugueses e espanhóis, porque eles eram brancos e católicos, nós podemos perceber que antes dessa Primeira República existia outros imigrantes no nosso país. Né? Nós temos a presença dos africanos, e os africanos eles são responsáveis por maioria dos nossos costumes, né? Pela maioria dos nossos hábitos, da nossa forma de viver. E essa imagem ela retrata isso, né? Que a imigração no Brasil ela já existia antes da Primeira República. E quando nós olhamos para a nossa mixigenação, né, se tem essa presença de população europeia, população indígena e africanos principalmente. Então, assim, essa ressalva que eles tinham pelo favoritismo de italianos, portugueses e espanhóis porque eram brancos, se coloca essa desigualdade, né, esse preconceito, esse racismo já existente, né, porque os africanos eles vieram para cá para ser escravizados. Mas a sua cultura, a sua presença, né, os seus costumes, seus hábitos, a sua própria mixigenação na cor, né, entre africanos, indígenas, europeus, se é presente no nosso país. Então, assim, nós tivemos imigrantes aqui desde antes da Primeira República. E aí, essa imagem, né, ela retrata justamente isso. Aqui no processo de modernização, eu coloquei essa imagem mostrando a Rua dos Imigrantes, tá? Como se era, né? Ó, dá para perceber como é que se deu a modernização nas ferrovias, né, do período. Essa próxima imagem mostra a Estação da Luz, tá? Que é um marco ferroviário na cidade de São Paulo. Essa outra imagem retrata a inauguração do café no Rio, né, porque o Rio de Janeiro ele era um grande estado cafeicultor. Tem também essas imagens em relação à troca de favores, né, a corrupção que se tinha na época, que eles colocavam os defuntos como se fossem eleitores, tá? E aí se tem um esquema, né, que se dava através dos coronéis até chegar ao poder federal. Então existia troca de verbas e benefícios, apoio político e financeiro nesse processo de coronéis até chegar ao suporte do presidente da República. E aí nós temos essa imagem inicial que eu coloquei, que é justamente como, né, se tinha um aceno, a movimentação, né, dos políticos da época em relação a essa troca de favores, né, se estava tudo ok em relação a isso. E aí, galera, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!